Shalom, shalom. Boa noite. Graça e paz. Tem alguém vivo aqui? As máscaras praticamente já caíram todas, graças a Deus. Então olha para alguém e sem máscaras, se você puder, depois você volta a máscara, mostra os dentes para ele, fala: sorria. Vai, fala: sorria, você está sendo filmado, né? Pelo céu, 24 horas por dia nós estamos sendo filmados. Sim ou não, meu povo? Sim. Muito obrigado aos pastores, né? Na pessoa do pastor Marcos, pela confiança de convidar a gente para estar aqui nessa comunidade, essa parte do corpo do Senhor Jesus, né? Que se reúne aqui. Então eu agradeço também a Deus em primeiro lugar, porque eu sei que se Deus não nos fortalecer, se não é a misericórdia do Senhor, nós não temos muita coisa para dar, não. Por nós mesmos praticamente nada, né? Tudo vem dele. Aleluia. Quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Ruth 1:1. Abre lá comigo, por favor. Ruth capítulo 1 e o versículo 1. Vou falar sobre o cordão de 3 dobras. Sou pastor desde 90 e crente desde os 15. Não vou nem te contar a minha idade, né? Dá para ver já, né? Mas cheguei aqui bastante tempo, em 2000. E já conheci o pastor Marcos no dia da inauguração da nossa igreja lá na Rio de Janeiro, onde hoje é Pneus Michelin, aquele posto de gasolina lá na Rio de Janeiro, ali com a Dogival. O pastor Marcos estava lá. Eu tenho as fotos até hoje. Nós mudamos para cá, foi quando começou a visão celular nessa cidade, e nós enfrentamos muitas guerras. E é assim mesmo, quando a gente está enfrentando guerras e você está com o propósito de Deus na sua vida, as guerras se transformarão em vitória. Diga comigo: se a minha guerra tem propósito de Deus, se transformará em vitória. Só quem está vivo aqui, diga: se a minha guerra tem propósito em Deus, ela se transformará em vitória. Agora, o contrário também é verdade. Se a sua luta que você passa, se a guerra que você está vivendo não está dentro do propósito de Deus, ela não vai se transformar em vitória. É por isso que tem muitos fracassados, é por isso que tem muitos derrotados, é por isso que tem muitos servos de Deus que não entendem porque que a luta dele jamais passa. Por que a luta do servo de Deus jamais passa? É porque ele não está dentro do propósito de Deus. É muito mais do que estar dentro de uma igreja, e mesmo que está dentro da igreja faz parte do propósito, mas estar dentro da igreja, ainda assim é possível estar dentro de uma igreja e fora do propósito de Deus. Mas se você está aqui, eu e você já estamos um passo, nós já estamos dentro do propósito de Deus, que nós viemos na casa do Senhor adorá-lo. Quem veio aqui para adorar o Senhor? Pronto, nós já demos um passo para o propósito de Deus, mas nós precisamos conhecer o propósito de Deus. Se nós não conhecermos o propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos estar vivendo uma vida de teste, de experimento. Será se vai dar certo? Deixa eu dizer, no propósito de Deus não tem fracasso. Uns dois ouviram, vou repetir, vou dar chance. Dentro do propósito de Deus não há lugar para fracasso. Nem ainda a morte pode ser um fracasso na vida do servo de Deus. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Servo de Deus não morre. Alguém concorda? Servo de Deus não morre. Alguém concorda? Servo de Deus é colhido para o seio de Abraão. Servo de Deus sai da vida de corrupção dessa terra e vai para a vida eterna. E nós, como servos, temos que entender o propósito. Nós temos destino, nós temos origem, nós temos fonte, nós temos identidade, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos o que nós podemos fazer e nós sabemos para onde nós estamos indo. Se nós conhecemos a palavra e entendemos o propósito, nós não somos um teste. Diga para o teu irmão: você não é teste não. Você pode acreditar que antes de Deus te colocar no mundo, Ele já exauriu, terminou todos os testes que Ele precisava lá no céu? E depois que Ele começou a humanidade? Quantos concordam comigo?
Pode concordar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Um arranha-céu, um prédio de 30 andares, antes dele ser executado, da obra ser colocada na fundação até o término, o que é que se faz? Um conjunto de engenheiro, de arquitetos, uma engenharia bem feita, o que é que eles fazem? Planejam tudo bem planejado, ele já tem protocolos, ele já tem todos os princípios, sabe todos os materiais, sabe tudo que tem que fazer, quantos metros, quanto de cimento, eles sabem tudo. E quando eles colocam lá os trabalhadores, na cabeça e no papel e na mente dos engenheiros, o prédio já está terminado, sim ou não? Sim. E você acha que Deus é melhor do que os engenheiros da terra? Ou você tem certeza? Tu tens certeza de que o teu Criador é melhor do que qualquer conjunto de engenharia da terra? Você tem certeza disso? Quem te fez bem feito? Ou você é meia boca? Você foi mal feito ou quem te fez sabe fazer? Quem é que te fez? Quem que te criou? Ele sabe fazer? Ah não, você foi mal feito. Abre a boca e debate comigo. Você foi mal feito. Aponta para mim e fala: não. Você foi mal feita, irmã. Não, irmã, agora, né? Quem te fez não sabe fazer, irmão. Não sabe fazer. Então levante a sua mão direita e fala: eu tenho propósito de criação. Eu não sou um erro. Eu não sou um acaso. Eu não sou um teste. Então, pastor Marcos, alguém constrói esse microfone, TSI, essa fábrica, aí eles reúnem lá o conjunto de empresários, o empresário e a equipe de engenharia elétrica, e eles falam: vamos fazer um microfone para amplificar o som, para possibilitar que as pessoas, uma multidão escute através do microfone. Vamos lá, aí eles vão, trabalham, estudam, se capacitam, e de repente eles terminam o microfone. Está aqui o microfone. Aí eles se reúnem no dia do lançamento e eles falam assim: vamos colocar esse microfone no mercado para ver se ele vai dar certo. É isso ou não? Não. Por que não? Porque eles sabem o que eles fizeram. Quando eles colocaram esse microfone, ou esta câmera, ou estas coisas que a gente vê aí no mercado, eles já fizeram todos os testes que precisaria ser feito, e o microfone vai ser um sucesso. Quantos concordam que o seu Criador é melhor do que qualquer engenharia na terra? Levante a sua mão. Quantos concordam que você não é um teste, que antes de Deus te colocar na barriga da sua mãe, Ele já te projetou e Ele disse: esse aqui, essa aqui vai ser uma bênção? Quantos concordam? A palavra de Deus diz em Gênesis: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, governai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre toda a terra. Você acha que Deus ia criar um microfone e ia falar: vê se presta? Será se Deus criou você e te colocou na terra para ver se você ia prestar? Negativo. Deus, Ele sabe o que Ele faz. Por favor, me ajude aí. Deus sabe o que Ele faz. Põe a mão no ombro de alguém e fala: Deus sabe o que Ele faz, Ele te fez. Amém ou não, meu povo? Amém ou não, igreja? Sai dessa deprê, sai dessa não posso, que eu sou isso, que eu sou magro, que eu sou gordo, que eu sou feio, que eu sou pobre, que eu sou incapaz. Para de imitar as pessoas, para de olhar nas redes sociais. Olha para a palavra de Deus, olha para você, descubra a sua habilidade, descubra quem você é em Deus, descubra por que Deus te criou, e seja um sucesso, seja uma bênção. Amém ou não? Agora eu quero te dar o segredo para isso acontecer na vida de uma mulher e da sua família. Uma mulher chamada Noemi. Seu significado do seu nome é minha delícia. Anote aí: Noemi significa minha delícia. Está aí em Ruth capítulo 1, versículo 1. Ruth capítulo 1, versículo 1. Quem for achando vai dizendo glória. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra de Belém. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher, diga sua mulher, e seus 2 filhos. Qual é o nome dele?
Elimeleque era o nome dele. Diga Elimeleque. Olha para mim, depois nós vamos continuando aí. Você conhece a história de Ruth, de Noemi? Depois você vai ler em casa completo aí o livro de Ruth. É pouquinhos capítulos, mas vamos aprender aqui comigo. Vamos começar entendendo. Elimeleque significa Deus é o meu rei. Elimeleque é uma palavra hebraica traduzida, esse nome para nós é Deus é o meu rei. Elimeleque, ele tinha uma palavra profética no nascimento dele, porque a mãe dele, quando ele nasceu, falou: esse aqui vai significar Deus é o meu rei. Ele tinha uma palavra profética na vida dele. O nosso nome indica quem nós seremos. Os nossos pais indicam quem nós seremos já desde o nosso nascimento, até com o nome. Elimeleque, ele tinha uma palavra profética dizendo: tua vida vai significar Deus é o meu rei. Agora, o que acontece? Ele vira homem, ele se casa, ele prospera, ele tem uma esposa chamada Noemi, que significa minha delícia, um nome, uma mulher muito bonita, muito abençoada e tudo. Tem 2 filhos, vê se eu lembro o nome dos filhos, Elion e Quilion. Não, Malom e Quilion. Isso, esses 2 nomes, Malom e Quilion. Então ele tem esses 2 filhos e uma família abençoada. Ele fica por um tempo ali, até que acontece algo muito importante em Judá. Porque ele morava onde? Diga Judá. Onde Elimeleque morava? Judá. Onde Elimeleque morava com a sua família, sua esposa Noemi e seus 2 filhos? Onde? Em Judá. Em Belém de Judá. Belém de Judá, desculpa, Belém de Judá. Você sabe o que significa Belém ou não? Não é Belém do Pará não, meu povo. É Belém de Judá. Eu já estive lá algumas vezes. Deus me deu essa graça, viu, pastor Marcos? Não sei se já foi, mas eu já estive em Belém algumas vezes. É uma bela cidade hoje ainda. Belém existe, meu povo, não é só na Bíblia não, ó. Eu fui lá algumas vezes, é verdade. E Belém é uma palavra hebraica que traduzido para o nosso português é casa do pão. Diga casa do pão. Onde Elimeleque morava? Na casa do pão. Diga glória a Deus. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Quem? Me ajude aí. Cadê os crentes aqui? Tem crente aqui ou não? Pastor, quem é o pão vivo que desceu do céu? Jesus. Belém é a casa de quem? De Jesus. Jesus nasceu por lá. Belém, e Elimeleque, ele morava lá na casa do pão. Mas, agora preste atenção. Preste atenção, pega a palavra de Deus para você. Não estou te contando historinha não. O Espírito Santo começa a falar com você à medida que você vai entendendo a palavra do Senhor. Um homem abençoado, que tinha uma palavra profética na sua vida, tinha uma esposa abençoada, tinha 2 filhos abençoados. Ele morava no lugar certo, ele morava na casa do pão. De repente aconteceu algo muito importante. Uma luta, uma tribulação. A palavra de Deus diz que veio uma fome na terra de Belém, na terra de Judá. Veio uma fome, veio uma carestia, veio uma dificuldade, veio luta naquele lugar onde ele morava. E sabe qual foi a decisão deste homem? Mudar de Belém, mudar da cidade Casa do Pão e ir morar numa cidade chamada Moabe. Diga Moabe. Anote Moabe. Veja que nós estamos dando significados de nomes aqui, hein? Anote Moabe. Alguém sabe o que significa Moabe? Traduzindo para o português, alguém sabe? Não? Você nunca mais vai esquecer. Moabe é nome de um menino que virou um povo e uma nação depois. Moabe é nome de um menino, filho, escute, filho e neto ao mesmo tempo de um homem chamado Ló. Diga misericórdia. Me ajuda aí, diga misericórdia. Esses jovens aqui têm boca ou não? Diga misericórdia, meu povo. Só jovem abençoado e bonito aqui, estou certo ou não? Não, as moças são abençoadas e bonitas, e os homens são abençoados e bem apessoados. Repita comigo: filho e neto ao mesmo tempo. Isso quer dizer o que, meu povo? Que era fruto de um incesto.
Quando Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz, foram destruídas, só se salvou quem? Os anjos puxou quem de lá? Quem já leu a Bíblia? Quem foi salvo de Sodoma e Gomorra que os anjos puxaram? Só uma família, a família de Ló. E a esposa dele? Virou o quê? Estátua de sal. Por quê? Ela olhou para o mundo, ela olhou para o pecado, ela não ficou firme na presença do Senhor, e aí ela se perdeu. Quem sobrou? Quais sobraram? Ló e as duas filhas. E as meninas tinham juízo, meu povo? As meninas tinham juízo, meu povo? As meninas eram desajuizadas. Lá na montanha, a Bíblia está falando, você pode ler. Lá na montanha, elas embriagam o pai delas. O inimigo entra na vida delas e elas se deitam com o pai. E tem 2 filhos. Um dos filhos de uma delas, a filha falou: esse aqui vai se chamar Moabe, que significa filho do meu pai. Moabe significa filho do meu pai, fruto de incesto. Para onde Elimeleque foi, pastor Marcos? Ele saiu da casa do pão e foi morar aonde, meu povo? Em Moabe. Pode ler na Bíblia. Ele saiu do lugar da bênção, do lugar do pão, do lugar da adoração, e foi morar no lugar onde Deus não era adorado. Ele não ouviu de Deus. Aqui nós aprendemos uma coisa: Elimeleque é figura na Bíblia do homem que não busca a direção de Deus para mudar. Elimeleque é figura na Bíblia do homem que sai do lugar da bênção, do lugar da adoração, e vai para o lugar onde ele acha que deve estar para ganhar dinheiro, para prosperar, ainda que lá não seja adorado o nome do Senhor. Cuidado. Diga para o seu irmão: cuidado. Nunca tome decisão de mudanças porque você está em lutas, porque está passando uma luta, porque está passando uma dificuldade. Não saia do lugar da bênção. A palavra do Senhor diz que é melhor você estar numa mesa onde tem paz e um prato de alface, do que você estar numa mesa que tem um boi cevado, mas onde não tem a presença de Deus, onde tem trevas. Este homem conhecia a palavra de Deus e ele saiu do lugar da bênção por causa da luta e foi para o lugar onde ele não deveria ter ido. Agora eu quero te ensinar uma coisa. Por que a fome vem? Por que a luta vem? Por que passamos por luta? Por que passamos por tribulação? Por que a gente enfrenta... Tem alguém que enfrenta lutas aqui? Se não levantar a mão, ou tem asa e é anjo, ou está morto. Só tem 2 tipos de gente que não enfrenta luta: morto lá no cemitério, lá ninguém tem luta não. Ou é anjo. Mesmo os anjos têm luta, não tem? Porque estão guerreando por nós, diz a palavra de Deus. Vou dar mais uma chancha. Quem aqui enfrenta lutas, levante a mão. Por que a gente enfrenta lutas, irmã? Por que nós passamos por lutas? 2 coisas, anote aí. 2 coisas. Primeiro, alguém pode entrar em lutas por quebrar os princípios da palavra de Deus. Entra em tribulação, entra em luta, porque ele quebrou os princípios. Mentiu, roubou, prostituiu, adulterou, matou, sei lá. Ele entra em lutas. Para esses eu tenho que lembrar algo que está na palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Atenção, eu estou perguntando e dando a resposta porque entramos em lutas, e todos nós entramos. A pergunta que pode te esclarecer mais um pouquinho é: por que você está em luta? Qual a fonte do seu problema? Qual a fonte da sua tribulação? 2. Primeiro, pode ser que você esteja quebrando princípios. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um empresário, as coisas estão difíceis na vida dele, e ele acha um cabra que dá dinheiro fácil para ele, só precisa da conta dele. O cara é hacker, estou dando um exemplo, e mexe lá, de repente ele vai ter na conta lá 500 mil, só que vai ter que repartir com o hacker. Ele fica com a metade e o hacker com a metade. E ele fala assim: eu conheço a palavra de Deus, mas está difícil demais, isso aí ninguém vai saber não. Eu vou entrar nessa aí. Aí ele entra nessa. Aí vem para a conta dele 250 mil. Ele organiza as coisas dele e tal.
Aí a Polícia Federal descobre, arrasta ele para a cadeia. Ele entrou em quê? Tribulação, meu filho. O servo que entrou em lutas. Entrou ou não entrou? Foi para o chilindró. Isso é um tipo, a fonte do problema dele é o quê? Quebra de princípios. Vou dar outro exemplo. Dois meninos, uma moça e um moço da igreja, abençoados, né? Servem a Deus. De repente eles começam a orar, começam a relacionar, começam a namorar, não espera o casamento e a moça fica grávida. Não planejou, ficou grávida, mas estava namorando. Aí o menino fala, eu falei para você, eu não queria, eu não quero casar. Agora a responsabilidade é sua. Sabe aquela história boba, né? Ou se não, casa dois meninos para cuidar de uma criança, duas crianças casa junta para criar o que vai nascer. Você sabe o que eu estou falando. Aí o que aconteceu? Ele entrou em luta, entrou em tribulação, vai sofrer porque não estava preparado, não tem estrutura para casar, não planejou, deu lugar à carne. O sexo é uma bênção, mas fora do casamento se torna uma maldição, porque tem muitas consequências. Então eu estou te dando a fonte primeira coisa que leva alguém a entrar em lutas. Eu te pergunto, a fonte dos seus problemas, já que eu disse que todos nós passamos por lutas e temos problemas, mas qual é a fonte do seu problema? Você está quebrando princípios? Segunda fonte dos nossos problemas é quando nós estamos cumprindo os princípios. Nós não somos perfeitos, nós temos lutas, nós temos defeitos, nós erramos, mas nós confessamos todos os dias, nós não guardamos coisa para amanhã, nós consertamos com Deus, nós andamos no altar do Senhor, cobertos pelo sangue de Jesus, debaixo de cobertura, obedecendo a Deus os nossos líderes. Nós estamos corretos, mas ainda assim estamos enfrentando lutas. Então, aí tem que entender, a segunda fonte, segunda causa de problemas na vida de crente é quando Deus permite para trazer maturação, para trazer crescimento. A palavra de Deus diz assim: alegrai-vos até nas tribulações, porque uma vez vocês sendo provados e aprovados, vocês vão receber a coroa da vida. Então Deus permite o servo dele passar por luta, para ele aprender a crescer e a vencer. Mas a Bíblia diz assim, não sofra nenhum de vós como ladrão, como malfeitor, como adúltero, como isso, como mentiroso. Não sofra. Mas se vocês sofrerem por servir a Deus, vocês são bem-aventurados. Voltando aqui para entendermos a Elimeleque, as tribulações que eu vou te falar que ele viveu depois que ele saiu de Belém, da casa do pão, e foi para o lugar onde Deus não era adorado. As tribulações que ele viveu ali não foi porque Deus planejou para ele. Tem lutas que nós passamos, não é propósito de Deus, é por quebra de princípios. Alguém pode me ajudar dizendo, eu estou entendendo? Então diga glória a Deus e dá um aplauso para o Senhor. Alguém está entendendo? Se você continua lendo Ruth, capítulo 1, você continua lendo, você vai descobrir que lá em Moabe, Elimeleque morre. Quem que morre? Elimeleque. Qual o significado do nome dele? Deus é o meu rei. Ele tinha promessa na vida dele, sim ou não? Tinha ou não tinha? Mas ele o quê? Ele morreu. Elimeleque morreu e a promessa não se cumpriu. Pergunta: uma promessa que Deus me fez pode deixar de ser cumprida na minha vida, de me alcançar, de acontecer na minha vida, sim ou não? Pode ou não? Vou repetir a pergunta, eu preciso que você aprenda. Uma promessa que Deus me fez pode ficar sem me alcançar, sim ou não? Eu não ouvi ninguém falar, ninguém entendeu nada, eu não fiz a pergunta direito. Uma promessa que Deus te fez pode deixar de se cumprir, sim ou não? Sim, porque tem promessa de Deus que é condicional. Deixa eu te perguntar, Deus quer que todo mundo vá para o céu ou Ele quer que alguns vão para o inferno? Eu vou sentar até você me responder. Deus quer que todo mundo vá para o céu ou Ele quer que alguns vão para o inferno?
Todo mundo vai para o céu, porque essa é a vontade de Deus, que todos se... É Bíblia. Segunda pergunta: todo mundo vai para o céu, sim ou não? Uai, mas Deus não prometeu? E por que nem todo mundo vai para o céu? Porque tem promessa de Deus que é condicional à resposta sua e minha. Se eu e você não respondermos, não vai acontecer a bênção na sua vida. Você sabia disso, meu povo? Que eu e você podemos perder o melhor de Deus porque nós não respondemos como devemos. Deus planeja, mas nós não entramos no plano. Elimeleque tinha um plano tremendo sobre a vida dele, só que ele saiu do lugar da bênção e foi para o lugar onde Deus não era adorado. O que aconteceu na vida dele? Morreu. Põe a mão no ombro do seu irmão e profetiza mais uma vez na vida dele. Fala: você não vai morrer antes que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Entra no propósito de Deus. Entra. Você não pode sofrer por quebrar princípios, mas se você não está quebrando o princípio, está em luta, persevera, porque Deus vai te dar vitória. Se você está na presença do Senhor, se você consertou com Ele, se você procura, você está na igreja, você é submisso, você evangeliza, você pede perdão porque você peca, você conserta com Deus, você entrega seu dízimo, você é servo, então, e você ainda está em luta, fica tranquilo, na hora certa Deus vai te dar vitória, Ele está te ensinando. Você já viu falar num homem chamado Jó na Bíblia? Temente a Deus, íntegro, justo, se desviava do mal, e aconteceu lá um tanto de coisa com ele. É porque ele era pecador? Não, Deus disse que ele não era pecador, que ele era íntegro e justo. Mas Deus permitiu para quê, irmãos? Deus permitiu um tanto de coisa na vida de Jó, sabe para quê? Para que ele pudesse falar assim: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem e eu me arrependo até no pó e na cinza. Porque o problema de Jó não era pecado de caráter, o problema de Jó era pecado de orgulho. Ele achava que a justiça dele era tudo, mas não era, era a misericórdia de Deus. Diga glória a Deus. Eu quero já partir para orar com você. Deixa eu te falar. A mulher ficou viúva, Noemi ficou viúva, com 2 filhos. 10 anos se passaram ali. E quem morre também? Os 2 filhos morrem. Quem morreu? Os filhos e o pai. E os meninos tinham casado. Aí a Noemi ficou ainda com 2 noras para cuidar. Eu posso pedir a irmã aqui para fazer. O final agora é bom, irmã. Como é teu nome, querida? Adriele. Fica de pé, Adriele. Você pode me ajudar? Porque o final é bom, viu? Ela vai representar Noemi, né? Que já tinha perdido o Elimeleque e os 2 filhos. Agora eu preciso da Ruth e da Esther. Quem vai ser Ruth, corre. Quem vai ser Ruth? Se fosse você, ia ser Ruth. Não, moça solteira. Cadê Ruth? Vem, meninas, vem duas moças aí. Vocês vêm para os rapazes ver vocês? Não, só vem para os rapazes verem vocês. Não, já são casadas? Vão desfilando. Estão desfilando, irmão. Você vai ser quem? Tem Ruth e Esther. Não, tem Ruth e Orfa. Você vai ser quem? Então você vai ser, fica dali, do lado da Noemi. Você vai ser Orfa e você vai ser Ruth. Me ajuda. E você, Noemi. Noemi, cadê seu esposo? Já morreu. É mesmo, mas vocês são de onde? De Belém de Judá. Quanto tempo estão morando aqui em Moabe? Mais de 10 anos. Olha, por que seu marido morreu? Saiu do lugar da bênção. Veio morar aqui em Moab. E aqui não tem adoração. Mas o que tinha lá? Tinha o quê? Tinha muita fome. Tinha muita fome. Tinha problema. Tinha muito problema. Mas ele não ouviu de Deus. Mas ele não ouviu de Deus. Quis mudar para cá. E quis mudar para cá. Morreu. E cadê seus filhos, Noemi? Cadê seus filhos? Morreu também. Mas que tragédia, hein, Noemi? Na sua casa, Noemi. O seu nome significa o quê? Minha delícia. E o nome do falecido? Deus é o meu rei. Deus é o meu rei. Ele tinha promessa na vida dele? Tinha. Mas não se cumpriu por quê? Porque ele saiu do propósito. Olha, ela já está até sabendo. E aí você ficou tomando conta de 2 moças, viúva também, porque elas casaram. Essa aqui, qual é o nome dela? Ruth.
E essa aqui, qual é o nome dela? Órfã. Órfã. Aí você fala para ela: vai embora, minhas filhas. Vai embora, minhas filhas. Eu não vou poder casar mais. Eu não vou poder casar mais. Ainda se eu casasse hoje e tivesse filhos, vocês iriam esperar. Vão embora. Porque eu estou voltando. Porque eu estou voltando. Estou voltando. A essência da adoração. Você está voltando, Noemi? Estou voltando. Para onde, Noemi? Para a essência. Para Belém? Para Belém. Agora Deus está abençoando Belém? Sim. Sim. Deus tá, a fome lá em Belém acabou e você está voltando. Você ouviu dizer que lá agora está abençoado? Sim. E aí você fala para elas: volta, minhas filhas. Volta, minhas filhas. Aí a órfã fala assim: não, eu vou, mas não vou. Aí a órfã dá um beijo nela, dá um beijo no rosto. Fala: ô, minha chora. Aí a órfã volta e vai embora. Dá um aplauso para essa aqui. Aí fica Noemi e Ruth. Agora a Ruth fala, olhando para Noemi, fala: primeiro você fala: volta você também igual a sua. Volta você também igual a sua cunhada. Não volta. Não volto. Que Deus faça o que quiser. Que Deus faça o que quiser. Senão a morte. Senão a morte For o motivo. For o motivo. Que me afaste de ti. Que me afaste de ti. O teu Deus será o meu Deus. Será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Será o meu povo. Eu estarei sempre junto com você. Estarei sempre junto com Chora você. E abraça ela, Noemi. Aí as duas voltam, meu povo. Agora deixa eu dizer para você uma coisa. Por favor, eu vou terminar aqui. Olha o entendimento, irmão. Entende? A gente lê a Bíblia e a gente não sabe o que a gente está lendo às vezes, porque a gente não busca a revelação. A Ruth, Noemi, vai casar com um dos seus descendentes, homem rico chamado Boaz. Noemi, você vai ajudar essa moça a casar com um homem próspero e rico. Amém. Noemi, você vai ajudar essa moça a casar com um homem de Deus tremendo. Amém. Amém. Boaz é tanto um homem de Deus que quando Ruth chegou, ensinado por ela para se dar a conhecer a Boaz, ela chegou perto dele e dormiu ao lado dele a noite toda. Quando ele acordou de manhã e viu que tinha uma moça perto dele, ele falou: quem é você? E não tocou nela, porque ele era um homem santo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É isso que eu quero. Ela não quer não, meu povo. Amém. Um santo, um abençoado. Agora preste atenção, meu povo, olha que coisa tremenda. A Ruth, Noemi, ela vai se casar com Boaz, e o neto ou o bisneto dela vai chamar rei Davi, vai chamar Jessé, e esse Jessé vai ter um filho chamado rei Davi, e de Davi vai nascer Jesus. Forte esse aplauso, você entendeu ou não? Deixa eu te perguntar, quer dizer que a tua nora se casou com Boaz? Sim. Aquele homem de Deus? Sim. Quer dizer que você ouviu de Deus que os descendentes de vocês lá para frente vai dar origem ao Messias? Sim. E cadê seu marido? Morreu. Mas não era ele que era chamado para ser o propagador dessa bênção? Mas ele saiu do propósito. Quem entendeu? O homem de Deus perdeu a bênção e Deus levanta a nora para casar com outro, que para dar a descendência de Jesus, que era para ser de quem? Elimeleque. Fala, bem que eu falei para ele. Bem que eu disse para ele. Vamos dar um aplauso para elas bem forte. Obrigado, querido. Ô, Noemi, será se você falou mesmo, Noemi? Você falou, né? Há aí uma interrogação quando a gente estuda os textos, se a Noemi realmente falou ou não. Mas o que a gente pode saber é que ela voltou para a terra de Judá, e quando ela chegou lá, escuta essa, Noemi chega lá em Judá, em Belém, toda a cidade sai para encontrar com ela, e ela chega chorando e fala, aí as mulheres amigas antigas falam: não é aquela Noemi? Ela fala assim: não me chame Noemi, me chame Mara, porque grande tribulação me tem dado Todo-Poderoso, e a mão do meu Deus está sobre mim.
O que Noemi estava fazendo? Arrependendo-se, se consertando e voltando para o lugar da bênção. Eu não sei se ela não teve força para brigar com seu marido, e naquele tempo não era possível isso. A mulher ela tinha que ser uma submissão muito diferente de hoje, e ela acompanhou, mas o certo é que ela se humilhou e ela disse: não me chame Noemi, me chame Mara, porque a mão de Deus está sobre mim. Quantos querem ter o coração de Noemi? Não achar que você é o gostosão, a gostosona, que faz, que sabe, e você se humilha na presença do Senhor e pede a misericórdia dele, porque quem se humilha, o Senhor exalta, e quem se exalta, o Senhor humilha. Se você quer chegar lá, você quer chegar lá onde você está sonhando? Então, é mais rápido de joelhos quebrantado do que no orgulho. Noemi entendeu isso. Eu quero que você fique de pé, nós vamos orar. Noemi entendeu isso, ela volta. Irmão, olha, esse entendimento, essa chave aqui é muito importante, querido. Se você pegar essa chave hoje aqui desse culto e voltar para sua casa, entendendo isso e colocar isso em prática, a tua vida muda. Elimeleque morreu e perdeu a promessa, porque ele saiu da casa do pão e foi morar no lugar onde Deus não era adorado. Elimeleque perdeu a bênção, porque ele entrou em tribulação, não porque estava dentro do propósito de Deus, mas ele entrou em tribulação porque ele quebrou princípios. Se você hoje entender isso, que mesmo que está quebrando princípios, você fizer igual a Noemi, Deus pode mudar a nossa história. Quantos creem que Deus pode mudar a nossa história? Quem acredita que Deus pode mudar a tua história e fazer de você uma bênção nesta cidade, nesta nação? Nós chegamos aqui, o pastor Marcos se lembra. E eu conheço a história do pastor Marcos, viu? Hoje ele é um pastor abençoado, é um empresário abençoado, mas eu conheço os pequenos começos. Não desprezais os pequenos começos. Eu conheço a Polimar. Eu conheço quando a Polimar era início, uma ideia ainda, quando ele estava correndo atrás, antes da documentação ainda, que foi uma grande dificuldade, que eu lembro. Agora hoje você vê a vida do pastor, vê a vida da empresa dele, o que Deus tem feito, sabe? Te dizer uma coisa, irmãos, você quer chegar lá no seu sonho? Conserta com Deus. Você quer alcançar o melhor de Deus na sua vida? Faz igual a Noemi. Quando nós chegamos aqui, irmãos, 22 anos atrás, pastor Marcos se lembra, era eu, esposa e 2 menininhas, uma de 6, outra de 3. Hoje são mulheres formadas, prósperas, abençoadas. Nós chegamos aqui, pastor Marcos se lembra do nosso primeiro culto. Não teve ninguém daquela época que foi mais apedrejado do que o pastor Sérgio, porque nós trouxemos a visão celular para a cidade Imperatriz. Eu fiquei muito famoso aqui nas escolas dominicais das Assembleias de Deus, porque eles pregavam sobre: chegou a visão celular, o povo do diabo chegou na cidade. Eu fiquei famoso, irmão. O tempo passou. Hoje Deus tem nos dado uma igreja abençoada. Nós conseguimos, Deus nos deu a graça de abrir quase 20 igrejas no estado. Já temos, fora do estado. Deus tem nos abençoado, Deus tem feito coisas tremendas. Não despreze os pequenos começos. Não saia de Belém porque as coisas ficaram difíceis. Eu vou sair de Imperatriz, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de cidade, calma. Você vai, se Deus te der a direção, permanece onde Deus te colocou. Você não sei se você sabe, eu conheço uma só mulher, a minha. Eu nunca conheci outra mulher. Deus me deu essa graça. Nunca conheci outra igreja. Eu nasci numa igreja evangélica, a Igreja de Cristo. Eu estou lá até hoje, quase 40 anos. Você pode prosperar onde Deus te colocou. Você vai prosperar onde Deus te colocou. Amém ou não? Quero terminar orando com você. E eu quero profetizar nesta igreja. Vou profetizar nesta igreja. Um novo tempo está começando aqui. Está fraco. Um novo tempo está começando aqui. Deus está derramando uma unção diferente, uma unção de sabedoria, uma unção de estratégia. Esta igreja vai crescer muito mais do que já cresceu. Diga glória a Deus.
porque os filhos permanecem, e os que permanecem frutificam, e Deus é quem faz frutificar. Se Deus te deixou ficar até hoje com os pastores nesse lugar, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Aqui já tem, mas vai ter muito mais líderes, pastores, pastoras, homens, empresários, pequenos que vão crescer e serão grandes para a glória de Deus. Alguém recebe?